Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação, Senhor. Queridas irmãs e irmãos, hoje a igreja faz memória de Santo Inácio de Antioquia. E temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versos do 1º ao 7º. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada do que isso. Vou mostrar-vos quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia. Não, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o trecho que nós escutamos hoje desse Evangelho de São Lucas, Jesus está advertindo seus amigos, seus discípulos, da hipocrisia, para ter cuidado com a hipocrisia dos fariseus, E Jesus fala isso diante também da multidão, para eles não ficar preocupados com as multidões, aquilo que eles falam, que dizem, Porque ele nos convida a viver com coragem, e transparência e confiança, mesmo em meio às perseguições, aos medos. O medo é algo humano, mas muitas vezes sentimos medo. Mas Jesus nos ensina que há medo que nos impede de realizar o projeto de Deus, E há aquele medo que realmente a gente deve ter, o medo que a gente deve ter é o medo de não temer a Deus, de não viver aquilo que Deus nos ensina, que Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus quer que seus amigos se livrem da hipocrisia e da aparência. Ele nos convida a ser pessoas verdadeiramente coerentes, mesmo quando isso nos custe muito, A fé, minha irmã, meu irmão, não é uma máscara, mas é uma força que nos sustenta por dentro e por fora. Quando vivemos em sintonia com o amor de Deus, não precisamos temer as opiniões dos outros, porque Deus sabe que nós somos, conhece os nossos valores. Nós precisamos sentir essa confiança dentro de nós, para poder viver sustentado e alicerçado no Evangelho de Jesus Cristo, que já nos ensinou. Porque também ele vai dizer, o Evangelho vai dizer assim, Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Essa é uma frase que nós precisamos estar atento para saber que Deus nos cuida de nós profundamente. Nós somos conhecidos e amados por aquilo que nós somos, valorizado por Deus. Deus, ele se importa, ele se interessa por nós. Isso que nós devemos ter consciência e confiança. Hoje, celebramos Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros mártires, da igreja. Homem de coragem, serena e de fé madura. Ele não fugia da perseguição, mas transformou o medo, que é claro que ele deve ter tido também, em testemunho de vida. Sua vida deve nos inspirar a enfrentar as dificuldades, com certeza de que o amor de Deus é maior do que qualquer força que vem de fora, Jesus nos convida a vencer o medo
com fé e com confiança no amor que vem de Deus. Nada que está escondido pode estar escondido aos olhos de Deus. Ele conhece o nosso coração e Ele caminha conosco. Ser discípulo de Jesus é viver essa autenticidade de coragem, de esperança, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar. Então, te convido, minha irmã, meu irmão, a gente está sempre orando a Deus, né? O silêncio do nosso coração, mas podemos estar me dizendo: Senhor Jesus, ensina-nos a vencer o medo que nos paralisa de viver com o coração livre e confiante em Ti. Que Teu Espírito nos dê a coragem para testemunhar bem, mesmo quando o caminho é difícil. Assim como Santo Inácio de Antioquia, queremos seguir-te com confiança, com fidelidade e amor, certo de que tudo está nas tuas mãos. Nossa vida pertence a Ti. Assim seja. Amém. Fiquemos nessa presença de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Um abençoado dia e vamos rezar umas pelas outras, pelos seus outros. Passe esse evangelho para outras pessoas e que a gente possa viver sempre na presença do Senhor Jesus. Assim seja. Amém.